Unesp e Sorri Bauru se unem na organização do 2º Congresso Brasileiro de Tecnologia Assistiva. O evento, que segue até amanhã, apresenta pesquisas e produtos com soluções que garantem mais autonomia a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Encontro de Informática da Unesp chega à 14ª edição e discute projetos e investimentos em tecnologia para a universidade. A gente dá início hoje a uma série de entrevistas sobre os principais temas envolvendo as eleições. Nesta e nas próximas 2 quintas-feiras, contamos com a presença do professor da Unesp, Max Vicente, aqui no estúdio. Unesp Notícias deste 20 de setembro está no ar. Boa noite. Começou ontem e vai até amanhã o 2º Congresso Brasileiro de Tecnologia Assistiva, realizado pela Unesp em parceria com a Sorri. Nesta primeira edição do evento aqui na cidade, as atividades estão sendo realizadas na Universidade do Sagrado Coração. Auditório lotado para a abertura do 2º Congresso Brasileiro de Tecnologia Assistiva. Até amanhã, são esperados mais de 350 participantes de 15 estados brasileiros. Eles vieram trocar experiências e apresentar pesquisas e produtos com soluções que melhoram a qualidade de vida e dão autonomia a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A tecnologia empregada no desenvolvimento de roupas e calçados, por exemplo, foi tema de uma das sessões. A Kaelen pesquisa como a falta de estudos das medidas corporais da população com sobrepeso se torna um problema na hora de encontrar e comprar roupas. O nosso público-alvo é o público plus size, que é um público que acaba ficando muito desassistido, não é colocado em foco, fica de uma maneira secundária com relação às pesquisas antropométricas e ergonômicas. E a nossa ideia aqui é tentar aprofundar o conhecimento no uso da tecnologia 3D, escaneamento corporal 3D, para o desenvolvimento seja de produtos ou para atualização de conhecimento focado no público plus size. O Departamento de Design, o Programa de Pós-Graduação em Design da Unesp de Bauru, tem diversos grupos atuando em pesquisas que têm alguma relação com inovação, pesquisa acadêmica e relacionada à inclusão da pessoa com deficiência, produtos, estratégias, serviços, tudo relacionado a promover independência, funcionalidade, autonomia da pessoa com deficiência. No nosso laboratório de ergonomia, nós temos alunos de mestrado, doutorado, trabalhando com questões relacionadas à comunicação, questões relacionadas à mobilidade, cadeira de rodas, andadores, próteses. Então, é essa atuação em pesquisa e inovação muito forte que a Unesp tem tido nos últimos anos, que nos credenciou, junto a estar associado à rede de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia assistiva, a hoje estar sediando aqui esse evento nacional. A Unesp conta com a parceria da Sorri Bauru na organização do Congresso. Simultaneamente, também estão sendo realizadas as atividades do 2º Encontro Regional de Atenção à Pessoa com Deficiência. Nós temos uma área que é desenvolvimento de produtos dentro da Sorri, onde a gente busca desenvolver equipamentos ou meios auxiliares para que melhore a funcionalidade do paciente. E a Unesp vem sempre contribuindo nessa pesquisa junto com a gente. Agora, você ter um momento onde reúne estudiosos, tanto da área científica, que são os mestres que estão vindo aqui hoje, como pessoas que atuam na prática, essa união ela é impagável, Ela não pode ser perdida de vista nunca. Todas as discussões levantadas ao longo dos 3 dias de evento ainda compõem uma rede maior de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia assistiva.
Formada há 4 anos pela Unesp e mais 4 universidades públicas de Santa Catarina e do Paraná, a rede busca incentivar o fortalecimento de estudos na área e a transformação do conhecimento em produtos inclusivos e funcionais. O objetivo da rede é que depois todo esse conhecimento ele seja transposto, a barreira da universidade e chegue à comunidade, chegue à sociedade em geral. Há várias patentes que foram desenvolvidas de processos, de produtos, mas a ideia principal é que essas patentes elas sejam apenas um registro oficial daquilo que a gente está dando de retorno realmente para a universidade e para o país, naquilo que a gente está, do nosso trabalho, do nosso esforço. Uma preocupação compartilhada pelo Carlos, que veio de Belém do Pará para participar do congresso. O estudante investigou o custo-benefício de 5 materiais utilizados na fabricação de adaptadores universais. Um recurso que auxilia pessoas com dificuldade de movimentar as mãos e realizar tarefas do dia a dia, como escrever e se alimentar. No Norte, nós não temos uma população de renda tão boa quanto o Sul, Sudeste e talvez também o Centro-Oeste. Então, a gente tem essa dificuldade no Norte, nós não conseguimos com que as pessoas consigam comprar adaptações, órteses e próteses. Lá é muito complicado. Eu sei porque eu vivo lá, então eu sei como é que é mais ou menos a realidade. Então, a gente trouxe esse material para cá para poder mostrar o que está sendo feito lá e, principalmente, levar para que as pessoas consigam comprar, acessar e realmente analisar. Por exemplo, qual material seria mais barato? Qual material é mais viável? Qual material não é tão viável? Qual material investir? Qual material não investir? Ainda falando em eventos, foi realizada ao longo desta semana, na cidade de Águas de São Pedro, a 14ª edição do Encontro de Informática da Unesp. Ele reuniu profissionais da Diretoria Técnica de Informática que trabalham em diferentes unidades. Integrar os servidores e estruturar projetos e investimentos em tecnologia para facilitar o dia a dia na universidade. Esse foi o principal objetivo do 14º InfoUnesp, o Encontro de Informática da Universidade. Vindos de todas as unidades no estado, os cerca de 120 participantes tiveram a oportunidade de trocar experiências. É uma das oportunidades que a gente tem, primeiro, para conversar com os colegas mais proximamente, trocar ideias, discussões dos temas principais. E também para que a gente possa se atualizar no sentido de conhecer os nossos patrocinadores, aquilo que eles têm para compartilhar com a gente. Também é muito importante para a gente ouvir dos nossos líderes, dos representantes do gabinete, da assessoria de informática. Então, juntando todo mundo no mesmo lugar, a gente pode conversar juntos e assim encontrar as melhores soluções aí. Ainda mais em uma área em constante transformação. Apesar de a universidade se manter na vanguarda, ainda há muito por fazer. Nossos sistemas, eles são competitivos com muitos sistemas que tem no mercado, faltam várias coisas, mas nós estamos próximos. Agora tem áreas que precisam melhorar, como a questão de interação com o telefone celular, por exemplo. Eu acho que isso é uma coisa que não tem que avançar mais rápido. Agora a gente fez uma migração das páginas, nossas páginas da nossa cara institucional mudou. Então tem várias coisas que têm avançado bem, eu acho que a gente está numa posição muito boa. A agenda para o próximo ano, por exemplo, já foi definida. A questão da migração dos e-mails, que migrou, vai migrar a questão das páginas também, que está migrando. Nós vamos ter sistemas de videoconferências, que vai avançar também, que vai mudar um pouco, vai se tornar mais inteligível. Nós vamos mexer na questão do ensino de graduação, tem algumas propostas de usar ferramentas do Google para melhorar isso. Nós temos implementado e buscado inovação na atividade fim, nos cursos de graduação, de pós-graduação, e a área de informática ela dá esse suporte, ela nos ajuda a que essa inovação realmente se concretize. As soluções para todas essas mudanças e outras que ainda estão por vir já começam a surgir antes mesmo desse pessoal voltar para as unidades de origem. A gente tem visto que as pessoas saem daqui mais animadas, elas veem que a dificuldade às vezes que elas passam na unidade delas não é só delas, é do coletivo, e quando a gente dá a mão para trabalhar, é mais fácil. Depois de um InfoUnesp tem novos projetos, as pessoas se integram, e a informática produz e a universidade cresce com isso. Chove
Chove neste momento na maior parte do estado de São Paulo e a chuva continua nesta sexta-feira nas regiões sul e leste. Nas demais áreas, a instabilidade diminui e o sol aparece entre nuvens. Em Bauru, a probabilidade de chover é alta, mas as pancadas devem vir alternadas com períodos de sol. Neste momento, a umidade do ar atinge o nível máximo por conta da chuva e são registrados ventos de 13 km por hora. A temperatura variou pouco hoje. A mínima foi 16 e a máxima chegou aos 21 graus. Para amanhã, mínima prevista de 17 e máxima de 29 graus. Faltando pouco mais de 2 semanas para as eleições, o Nesp Notícias dá início a uma série de entrevistas com o cientista político e professor da Unesp, Max Vicente. Nas próximas 2 quintas-feiras, ele vai estar com a gente aqui no estúdio para falar sobre as principais questões que marcam a disputa eleitoral deste ano. E nós começamos tocando num ponto fundamental, que é a consciência na hora de votar. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Nessa temática, professor, a gente vem observando que o foco do eleitorado neste ano parece estar na escolha do presidente. Pelo menos o que a gente observa nas discussões, né, está bastante voltado para a escolha do presidente. Mas existem outros cargos que a gente não pode deixar de considerar nessas eleições e que são tão importantes quanto, né? Evidentemente, né, é muito oportuna a pergunta, não é? Porque se nós formos olhar o que vai acontecer nesta eleição, nós vamos escolher governadores, não é? Deputados estaduais, deputados federais, senadores, ou seja, não só apenas o cargo executivo, mas também o legislativo. E é importante que se saliente que algumas das questões que nos tocam no cotidiano não passam nem pelo governo federal, algumas passam pelo governo estadual, principalmente a questão da segurança, a questão da saúde, a questão da educação, que são os pontos nevrálgicos para a população, aqueles pontos mais críticos, não é? Depende muito da existência ou da não existência de políticas públicas estaduais, não federais. Assim como no âmbito federal, não é? Nós temos também a escolha de deputados que tem um poder imenso, não é? Na hora de você estabelecer as políticas do país. Basta lembrar o que aconteceu com a Dilma, não é? Que ela foi deposta em função do legislativo, ou seja, os deputados eles se manifestaram contra. Portanto, nós temos que ficar muito atentos e pensar que a escolha não deve ser personalizada apenas num nome, num candidato, e sim numas pessoas que vão comandar o país e que vão nos levar durante 4 anos por um caminho ou por outro, não é? Depende daquilo que a gente considera que pode ser o resultado de uma eleição, ou seja, ter um executivo e um legislativo alinhados ou não alinhados dentro de um ponto de vista, mas tão importante quanto o cargo de presidente são os outros. Então, é um momento muito importante para o país, haja visto a crise que nós estamos inseridos, não é? E que tem que ter uma saída, não é? E passa necessariamente pelo legislativo e pelos governos estaduais. Falando especificamente dos deputados estaduais e federais, mesmo com a reforma política, eles continuam sendo eleitos pelo método da proporcionalidade. Gostaria que você explicasse para a gente o que significa esse método. Bem, é a forma tradicional pela qual nós escolhemos os nossos representantes no legislativo, não é? Quer dizer, aí não há segundo turno, nós temos apenas um único turno. Para o executivo podemos ter 2 turnos e é isso que vai acontecer provavelmente. Mas a escolha é fácil de ser entendida, embora exija um pouco de cálculo de matemática, né, para poder entender o processo. Mais ou menos a coisa funciona assim, uma vez que acaba o processo de eleição, depois das 5 horas da tarde, não é? Então se faz um cálculo dos votos válidos que nós temos, seja para partido, seja por legenda, seja por candidato, e se somam os votos válidos tanto no âmbito do legislativo estadual como no âmbito do legislativo federal. São 2 processos que caminham paralelos. Significa o seguinte, o que é um voto válido? Voto válido é aquele que está cumprindo as normas, ou seja, excluem-se o branco, os nulos, aqueles que foram votados errados, voto de protesto, que o pessoal coloca outras questões, não é? E aí você tem no final um número de resultado, um resultado que é muito importante. Por quê? Porque ele tem que ser dividido pelo número de deputados que tem o Estado. Pegando o caso de São Paulo. São Paulo tem 70 deputados federais. Você coloca a divisão dos votos válidos para deputado federal por 70, você chega a um índice,
né? É o que nós chamamos de quociente eleitoral. Todo partido, coligação ou candidato que não atinja esse índice, automaticamente fica excluído. E aqueles que ultrapassam esse índice, os votos que tem a legenda, o deputado, o partido, se somam e se dividem pelo índice e dá um número, que seria o número de deputados que essa coligação tem, e, portanto, essa coligação teria que escolher esse número de deputados nos mais votados, né? E assim você vai fazendo até cumprir todas as vagas, né? E preencher todas as vagas. Costuma sempre ter sobras. O que é a sobra? Normalmente acaba sendo 2, 3 no máximo de deputados que não conseguiram ser preenchidos no primeiro momento por conta de não ter um número exato, né? Aí o processo é um pouco diferente, ou seja, o que se é feito é uma divisão entre os votos que teve essa legenda, ou esses partidos, ou essas coligações, dividido pelo número de deputados, mais um, se acrescenta mais um. E quem tiver o maior índice, ganha mais um deputado. E assim é feito sucessivamente, até que você consiga preencher o número de deputados. Ou seja, é um cálculo que para nós pode parecer complexo, mas que está totalmente informatizado no Tribunal Superior Eleitoral, por isso que sai um resultado tão rápido, né? Se fosse feito à mão, daria muitíssimo trabalho, né, para contabilizar todos os votos. Mas é um sistema que nós temos que é extremadamente interessante porque contabiliza só os válidos, mas tem algumas coisas que têm que ser explicadas. Não se pense que voto branco vai para quem que tem mais votos. Não se pense que o meu voto, se eu não voto de forma correta, vai contabilizar para um ou para outro. Não, isso automaticamente fica excluído. É só voto válido mesmo, né? Não é nem branco que se soma, nem nulo, não se soma nada disso. Só contam os votos em branco. Agora, professor, alguns termos, né, estão ficando popularizados nesse período de campanha eleitoral, como voto sincero, voto útil, voto de protesto, que você acabou de mencionar, né? Como que eles refletem o atual momento vivido aqui pelo país? Eu diria que são votos que expressam um pouco o sentimento do que as pessoas estão tendo com relação à eleição. Ou seja, não saber e não ter muito claro em quem votar, como votar e o que significa o voto que você vai colocar na urna aí muito em breve, não é? Na verdade, nós temos um único voto, não é? Quer dizer, isso que tem que ficar bem claro. O que você faz com esse voto é aquilo que você quer para o teu país. Portanto, deveria ser minimizado muito essa questão de voto útil, voto de protesto, não é? São manobras que são, de alguma forma, elaboradas na infraestrutura do processo eleitoral para conseguir ganhar mais votos. Tipo, não desperdiça teu voto, me dá porque aí eu sou eleito. Não, o voto é uma convicção, né? Você acredita num programa, num partido. Então, não tem nem voto útil nem não útil. O voto é um só, né? Então, use bem o seu voto. Por quê? Porque ele é o que vai, no final das contas, decidir não só na escolha dos deputados, dos senadores e dos governadores, como também do presidente, não é? Portanto, não é bom entrar nesse modismo dos nomes e sobrenomes, não é? Que muitas vezes estão a serviço de outros interesses que não os que seria a lisura do processo eleitoral. Tá certo, professora. Agradeço mais uma vez a sua presença e a gente volta aqui na próxima quinta-feira para falar mais sobre a eleição. Será um prazer, e já bem próximo do processo eleitoral. Com certeza. Obrigada, professor. E antes de a gente encerrar, uma dica de cultura. Hoje, às 19h30 é realizado no Anfiteatro Guilhermão da Unesp o espetáculo Frida, da Companhia Estável de Dança de Bauru. Ele faz parte tanto da programação do Setembro Amarelo quanto dos 30 anos de encampação da Unesp. A entrada é de graça e toda a comunidade pode participar. O Unesp Notícias fica por aqui. Para ver uma reportagem sobre um projeto de pesquisa ou um evento da sua unidade, entre em contato com a gente. O nosso número de WhatsApp é o 14998361190. Inscreva-se também no nosso canal no YouTube para receber todas as novidades da nossa programação. Uma boa noite para você e até amanhã.
Música